Desandou tudo. Anda descontando tudo na comida, tá vendo o número da balança subir ou não diminuir e nem sabe o que está acontecendo? Deixa eu te falar o que pode estar acontecendo, mulher. Talvez você esteja enfrentando um dos 5 problemas de tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica, e essa é a nossa temática de hoje. Então seja muito bem-vinda aqui ao Nutrir Descomplicando. Para quem não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e nesses nossos encontros semanais, o intuito é explicar para vocês e mostrar o caminho do emagrecimento de mais de 10 quilos e de como se manter no controle desse peso e também das vontades de comer, para não recuperar e ter que ter todo o trabalho dobrado mais uma vez, né? Porque é o seguinte, mulher, querer e tentar emagrecer, mas não conseguir, fala para mim se não é verdade. Só quem passa por isso sabe a angústia que é se esforçar e não ver resultado, não é verdade? E o grande problema que eu percebo é que existe tanta dificuldade, especialmente para mulheres, porque ainda se acredita que o problema de engordar é a comida e que a solução para emagrecer é a comida. E totalmente errado isso não tá bom? Porque sim, de fato, a comida, ela cumpre o seu papel no emagrecimento e no peso que a gente ganha. Mas a questão principal e mais importante é que a comida, o tanto que a gente come, o jeito que a gente come, a quantidade que a gente come, a vontade que a gente tem de comer certas coisas, e todo mais, todo o restante que tiver relação com a comida, quem comanda tudo isso é o cérebro, mulher, é a nossa mente, é o nosso cérebro. Existe inclusive uma região, uma parte física palpável do cérebro que, quando está ativada, facilita o emagrecimento. Quando não está, bloqueia por completo a perda de gordura, o emagrecimento e tudo que tiver relação com isso. Então, quando você tenta só controlar a comida com aquela famosa frase, vou fechar a boca, ou com uma daqueles desafios malucos de internet que a gente vê por aí um monte de coisa, né? É desafio de 7 dias, desafio de 15 dias, desafio de 30 dias, e muitos quilos em poucos dias, e muitos quilos em poucas semanas. E aí isso tudo acaba fazendo com que a gente entre num estado, e vocês vão entender um pouquinho mais hoje sobre isso, que desativa essa região, essa partezinha do cérebro, para o emagrecimento. E aí a gente não vai conseguir emagrecer, mesmo se esforçando muito, mesmo fazendo várias coisas, tá? Isso tudo que eu falei para vocês é tentar emagrecer sem ativar essa região do cérebro que comanda o emagrecimento. E aí isso vai trazer alguns prejuízos, alguns problemas fortes, tão fortes que vão impedir o seu avanço na perda de peso, no emagrecimento. Então eu vou te falar agora quais que são esses 5 problemas que você vai ter, mulher, tentando emagrecer sem ativar a sua mente estratégica. E eu vou explicar um pouquinho mais de cada um também, de cada um deles. E caso você perceba que está passando por algum desses problemas que eu vou falar aqui hoje, você precisa assistir esse vídeo até o final para entender o que fazer, como se resolve, qual é o passo que precisa ser dado para isso se resolver. E o primeiro problema que você vai encontrar se você estiver tentando emagrecer sem ativar a mente estratégica, vai ser a falta de foco, a falta de constância, a falta de disciplina. Daqui a pouco eu vou explicar mais a fundo ele. O segundo problema que você vai ter tentando emagrecer sem ativar a mentalidade estratégica vai ser que você vai se privar de tudo que você gosta, vai deixar de comer coisas que para você são gostosas e prazerosas e mesmo assim você não vai emagrecer. O terceiro problema é que você vai aumentar a sensação de ansiedade e compulsão com a comida. Todas as comidas possíveis que existem à sua disposição. O quarto problema é que você sempre vai ficar no efeito sanfona. Sempre. Tentando emagrecer sem ativar a mente estratégica é assinar o atestado do efeito sanfona.
E o quinto problema eu vou falar depois de explicar cada um desses um pouquinho mais para você. Então, o primeiro problema, por que tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica vai fazer com que você não tenha foco, não tenha constância e não tenha disciplina? Vou explicar. Porque quando, para você ter foco em qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa colocar naquilo uma atenção proposital, intencional, consciente. Mas aí a gente tem um grande problema, porque o cérebro, ele não gosta disso, porque isso gasta energia. E o cérebro não gosta de gastar energia. O cérebro é mão de vaca. O cérebro é muito mão de vaca como o estoque de gordura que tem no corpo da gente. Ele não quer de jeito nenhum liberar ou gastar essa gordura. O cérebro gosta do piloto automático, que gasta menos caloria, menos energia, menos gordura. E por isso, tá? Eu tô falando de forma bem resumida. Por isso, toda vez que você tenta fechar a boca, ou faz um desafio, ou faz uma dessas maluquices que tem por aí na internet, o seu cérebro vem e diz assim: nananina, não, não quero isso. Dá trabalho demais ficar me dedicando nisso aqui, dá trabalho demais ter esse foco, é esforço demais, é sofrido demais, não vale a pena. E aí o que ele faz? Ele desativa por completo a partezinha do cérebro que é responsável por você ter foco. Porque essa partezinha, ela comanda o emagrecimento. Quando o cérebro está desativado para o emagrecimento, você não consegue ter foco. Isso está desligado, essa chavezinha está desligada. E aí vai dificultando as coisas para você. Aí acontece aquela história de você começar qualquer coisa que seja, tá? Mesmo as coisas erradas que eu falo bastante aqui para vocês. Mas você vai começar e no segundo e no terceiro dia não tem mais foco, não tem mais disciplina, não tem mais concentração. Ou você faz uma coisa até nem tão restritiva, nem tão errada, nem tão ruim assim, mas no primeiro final de semana lá se vai a constância, lá se foi a sua dedicação. Ou então na primeira festinha, no primeiro jantar, na primeira comemoração que você for convidada para ir, que tiver comida, lá se vai a sua disciplina, tá? Porque tá desativado, tá desligada a sua capacidade de ter foco. Quando você tenta emagrecer sem antes ter ativado a mente estratégica, que vai permitir que essa região do cérebro libere o foco, permita você ter disciplina, te ajude com isso. Às vezes não dá aquela sensação de que, putz, eu podia ter continuado mais um pouco, dava para eu ter feito, eu não sei o que aconteceu, eu desisti, eu não sei, mas eu chego no fim de semana, eu não dou conta de me cuidar. É porque está desativado. E aí isso acontece mesmo. É uma das consequências, um dos problemas de tentar emagrecer sem ativar isso primeiro, tá bom? O foco ele fica prejudicado, vai ficar muito difícil você se manter constante com disciplina. Aí o segundo problema que eu falei para vocês. Por que tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica faz você se privar de comer tudo o que você gosta e mesmo assim não emagrecer? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já deixou de comer aquele pãozinho gostoso, quentinho quando chega em casa? Aquela comida boa que a mãe, que a avó, que a tia, que a vizinha faz, te oferece, aquele bolo que o colega leva? Quantas vezes você se privou daquele docinho depois do almoço? Às vezes mesmo sendo aqueles 2 quadradinhos, sabe? Aquele pouquinho. Mas quantas vezes você se privou de comer coisas boas, gostosas e mesmo assim não emagreceu? Hum? Porque você está tentando emagrecer sem mente estratégica. Aí o que acontece? Quando você faz isso, quando você corta e se priva de tudo que você gosta, você está enviando um sinal para o seu cérebro de escassez, de falta, de sofrimento, de coisa ruim. Porque vamos combinar, quem é que gosta de abrir mão de comer aquelas coisas prazerosas? Aquelas coisas que trazem uma lembrança, que trazem um conforto, que é bom, sabe? Sentar na mesa, tomar um café com a família, comer aquele docinho depois do almoço. Quem é que acha divertido abrir mão dessas coisas?
Não tem. Eu não conheço ninguém que fale assim, ai, que legal, que divertido, vou parar de comer o meu pão quentinho. Adoro. Ninguém fala isso. As pessoas falam assim, ai, que saco, parei de comer o pão, não emagreci, parei de comer a massa que eu gostava tanto, não teve resultado. Ninguém gosta. Porque a gente envia um sinal de escassez, a gente envia um sinal de falta para o nosso organismo. E aí, para o nosso organismo não, desculpa, para o cérebro. E aí o que, que acontece? Pelo nosso instinto primitivo de sobrevivência, o cérebro vai fazer o quê? De novo, ele vai lá e clique, bloqueia o nosso gasto de calorias, ou seja, ele diminui o nosso metabolismo. E aí, mulher, quanto mais você corta as coisas que você gosta de comer, quanto menos você come, mais o cérebro fala: reduz o gasto de calorias, reduz o metabolismo. Só que daí tem um detalhe: você vai voltar a comer aquelas coisas e vai acabar comendo mais. Por quê? Porque ninguém aguenta se privar de tudo que gosta a vida toda e nem por muito tempo. E não se deve fazer isso. Não precisa fazer isso para emagrecer. Mas o cérebro, uma vez que ele bloqueou o seu metabolismo e reduziu, não é porque você voltou a comer mais que ele vai lá e liga a chave. Ah, voltou a entrar calorias, eu vou acelerar o metabolismo? Não. Sabe por quê? Ele vai manter o gasto de calorias bem baixinho, porque ele quer aproveitar aquele montão de calorias que voltou a entrar, que está chegando, para guardar, para estocar, para ter uma reserva, caso você decida fazer outra restrição, outra privação, caso você fique sem comer coisas que tragam energia, nutrientes. Lembra que eu falei que o cérebro é mão de vaca? Além de ser mão de vaca, ele é egoísta. Ele quer ele quer guardar, ele quer armazenar, porque isso é uma forma primitiva de proteção, de sobrevivência ainda. Nosso organismo não evoluiu o suficiente ainda para agir de outra forma e permitir um gasto de calorias de uma forma mais acelerada. Não deu para nossa genética mudar ainda e entender que hoje nós não vivemos mais em restrição alimentar, que a gente tem comida disponível todos os dias. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu falo de centenas de anos atrás, milhares de anos atrás. Não havia comida disponível a todo instante como hoje. Só que a nossa genética continua a mesma, o nosso instinto primitivo continua o mesmo. O cérebro não entende isso. Então ele faz isso com a gente. A gente priva de comer o que a gente gosta, ele vai lá, baixa o metabolismo, a gente volta a comer, porque a gente não aguenta, e quando volta a comer que nem uma doida, né? Gente, eu não sei vocês, mas na época que eu me privava, quando eu voltava a comer, eu comia alucinadamente, né? Aí ele vai lá, guarda todas aquelas calorias e mantém o metabolismo baixinho. Tem estratégias para mudar isso? Tem, e eu já deixei um vídeo aqui no canal do YouTube, aqui no Instagram também, falando sobre como acelerar o metabolismo, sobre o metabolismo lento, tá? Então, depois vocês deem uma olhada para saber como que se resolve isso, certo? Terceiro problema que eu falei. Por que tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica vai aumentar a sua ansiedade e a sua compulsão por comida? Alguém já percebeu isso? Você que está aí me assistindo agora. Já percebeu isso? Que depois de fazer uma privação, depois de deixar de comer certas coisas, de tentar algo para emagrecer que não funcionou, você volta a comer com mais ansiedade, com mais compulsão? Por que isso acontece? Porque a região do cérebro que eu estou falando para vocês, que fica aqui na frente no córtex pré-frontal, que controla os impulsos por comida, tá o quê? Desativada. E é por isso que você come só porque a comida tá ali disponível. E quando chega em casa de noite, sente aquele impulso de comer tudo que tá ali, que tiver na frente, que tiver disponível, que tiver no armário, que tiver no forno, que tiver no micro-ondas, que tiver na geladeira. Pega uma coisinha aqui, mastiga, engole, depois pega outra ali, depois senta para jantar, depois come antes de dormir. Tem quem ainda acabe acordando de madrugada. E esse mesmo impulso por comer vai te dominar também, mulher, quando chegar o final de semana, quando chegar a TPM, quando você vai para um jantar, quando tem uma comemoração, quando tem uma festa. Então, tentar emagrecer
sem ativar a mente estratégica antes, tentar qualquer coisa, acaba aumentando a sua ansiedade, a sua compulsão por comida, porque você não consegue controlar esses impulsos. Simplesmente o impulso vem, você reage, você come. Ele aparece a comida ali, você vai comer. Você nem sabe por que você está comendo, mas a comida está ali, você vai comer. Porque isso é um gatilho. A comida disponível é um gatilho para a gente comer. E se a gente não conseguiu desenvolver a capacidade de controlar esse impulso, a gente sempre vai acabar cedendo e comendo. E para a gente conseguir ativar a capacidade de controlar esse impulso, a gente precisa desenvolver a mente estratégica. Então, ter esse aumento da compulsão, aumento da ansiedade por comida, vem daí, tá bom? Por isso que é muito importante a gente pensar na mentalidade estratégica para o emagrecimento acontecer. Quarto problema que eu falei para vocês. Por que tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica faz você ficar no efeito sanfona? O que é o efeito sanfona? Perde bastante peso, engorda, perde bastante peso, engorda, perde, engorda. Só que nesse perde, engorda, geralmente quando a gente engorda, quando a gente recupera mais do que o que a gente tinha perdido. Às vezes perde 5 quilos, engorda 7, aí perde 3, engorda 5, e no somatório total a gente teve ganho de peso, apesar de várias pequenas vezes que a gente foi eliminando um pouquinho de quilos, né? Então, por que tentar emagrecer sem ativar a primeira mentalidade estratégica faz você sofrer do efeito sanfona, tá? Porque você vai acabar esperando resultados que talvez estejam muito além daquilo que o seu corpo pode ter. Com a mente estratégica, você aprende a entender que resultados o seu corpo pode dar, né? Quando você não entende isso e você cria uma expectativa de resultado muito além daquilo que o seu corpo pode oferecer e aquilo não acontece, você vai se frustrar, você vai se desanimar e você desiste de tudo o que começa. Gente, só para deixar claro, não é culpa de vocês isso. Desistir, desanimar, desistir de tudo que começa, não ter foco, não ter consistência, constância, disciplina, não é culpa de vocês. É que o que está acontecendo hoje em dia, tá? Tem muitas pessoas, mas muitas pessoas na internet prometendo emagrecimento rápido, emagrecimento milagroso, muitos quilos em pouco tempo, e aí a gente cai na tentação de experimentar aquilo ali. A gente cai na tentação de, vou ver como é que é isso aqui, vou ver se funciona. Só que muitas dessas promessas de emagrecimento rápido e milagroso que a gente está vendo na internet, não vem nem de pessoas que têm formação para falar sobre isso, para atuar nisso, para realmente ajudar as pessoas a terem esse resultado. Infelizmente, não só pessoas sem conhecimento, tem médicos também, muitas vezes, prometendo umas coisas que são um pouco absurdas, tá? Porque olha só, eu preciso explicar uma coisinha para vocês sobre o quanto o nosso corpo ele é capaz de emagrecer em certo tempo de uma forma saudável, sem prejuízos à saúde física e nem emocional. E qualquer profissional da saúde precisa saber que um emagrecimento saudável, ele varia de meio quilo a até 2 quilos no máximo por semana. O que isso quer dizer? Se a gente pegar aí 30 dias, 45 dias, tá? São 6 semanas. Então imagina que você consiga emagrecer 2 quilos por semana durante 6 semanas, o que seria uma perda de peso saudável, tá? Se fosse assim, você perderia em 45 dias ou 6 semanas 12 quilos, ok? Tem gente por aí oferecendo, falando e prometendo que as pessoas vão emagrecer 20 quilos em 45 dias ou 6 semanas. Imaginem comigo, se o peso saudável a ser eliminado varia de 500 gramas a 2 quilos e em 6 semanas isso dá 12, como que se faz para emagrecer 20? Aí eu vou te dizer, para eliminar um peso desse, é com muito sofrimento, com muita restrição,
com muita privação ou fazendo uso de hormônios, remédios, suplementos, que muitas vezes depois de usar, você usa essas coisas todas, você perde lá aquele peso todo, mas depois você volta para o efeito sanfona, você engorda aquilo mais uma vez. Você recupera aquele peso. Por quê? Porque o seu cérebro continua desativado para emagrecer. Então, muito cuidado com essas promessas malucas que a gente vê por aí na internet. É 7, 10, 15 quilos em 2 semanas. Opa! Mas em 2 semanas, uma perda de peso saudável seria de no máximo 4 quilos. Como assim que as pessoas estão dizendo que vai ser 10, vai ser 12, vai ser 15? Não dá, né? Isso excede o limite saudável do emagrecimento e até, mulher, muitas vezes nem emagrecimento vai ser uma perda de peso, que é perder água, perder músculos, e perder músculo não é nada saudável, né? Ou você estava muito tempo sem ir no banheiro fazer cocô, você consegue fazer cocô. Então, só que passa esse período, que tem essa perda de peso aí, né, falsa, vai voltar a engordar. E tá lá de novo na nossa cara o tal do efeito sanfona ali, esfregando ali no espelho, quando a gente se olha, a gente vê e pensa, putz, 15 dias atrás essa calça tava me servindo, agora já não serve mais. E aí? E aí, gente, a gente vai se frustrar demais, isso faz muito mal para nossa saúde emocional também. Então, mulher, qualquer coisa que você veja, né, por aí, fica de olho quando é assim muito absurdo. E outra, fica atenta, tá? Porque qualquer profissional que tenha respeito por você e que queira que você realmente emagreça, tenha saúde e mantenha isso, jamais vai te fazer esse tipo de promessa de coisa mirabolante, tá? Aí vocês vão me dizer assim: ah, Gladys, mas tu fala de emagrecer mais de 10 quilos e aí no teu perfil tem mulher que emagreceu 23, 16, 19, 12, 15. E aí eu vou dizer para vocês, sim, tem. Só que são esse peso que vocês veem aqui nos resultados das minhas alunas, das minhas pacientes, sim, muitas com 10 quilos, muitas mesmo, muitas com mais de 10 quilos, cada mulher perdeu esse peso no seu tempo, conforme foi aprendendo e ativando a mentalidade estratégica para o emagrecimento. E assim, ó, o mais rápido que eu vou conduzir para perder esses 10 quilos é em 2 meses. Né? Isso dá uma média de 1,3 kg por semana, mais ou menos. Ou seja, um peso num ritmo extremamente saudável e possível, né? E quando eu digo saudável em todas as nuances, em todas as formas. Saudável para o corpo físico, porque é o que o cérebro aceita eliminar. Quando existe essa forçação de barra para o corpo emagrecer, eliminar, vamos dizer assim, 20 quilos em 5, 6 semanas, é sim a base da utilização de medicamentos ou de restrição muito intensa, né? Fazendo umas estratégias para enganar o organismo. O cérebro não é bobo. Quando ele se der conta disso, ele vai desativar. E aí não tem mais emagrecimento e você acaba voltando a ganhar peso, né? Então, quando eu digo que é saudável para o corpo físico, porque é algo que o cérebro permite que aconteça tranquilamente. Esses quilos, esse peso, né? E saudável para o emocional, porque daí quando você se livra do efeito sanfona, você se livra de ficar nessa gangorra, ganha peso, perde peso, começa, para, tem foco, não tem foco, não come nada, se descontrola, né? Aí isso não é saudável. Então, quando você se livra disso, você passa a ter um emagrecimento saudável. Porque emagrecimento saudável, a gente precisa considerar isso também, né, gente? A gente precisa considerar que precisa fazer bem para o corpo e bem para a nossa saúde emocional também. Porque toda vez que a gente emagrece e volta a engordar depois, não bate aquela frustração, aquela culpa, aquele desânimo? Bate, né? E a culpa é uma coisa terrível para o emagrecimento, terrível. A gente se culpa e a culpa leva a gente para o fundo do poço. A gente não tem vontade de fazer mais nada, uma vez que a gente se culpou. E ó, eu sei que quando a gente coloca aquela calça jeans, vai fechar e ela aperta na cintura. Ou quando tá chegando aquela época de viajar com a família pra praia, vai todo mundo, vão as primas, vão as cunhadas, vão as irmãs, as tias, amigas, e a gente não tá com o peso que a gente queria estar, e a gente
fica com vergonha de ir, a gente fica com vergonha de usar biquíni. Eu sei que nessa hora a gente tem pressa para emagrecer. A gente quer perder o máximo de quilos no menor tempo possível. Mas, mulher, deixa eu te perguntar, de que adianta essa pressa? Seja sincera comigo. De que adianta fazer loucuras, sofrer, gastar um montão de dinheiro em suplementos, em remédios, em hormônios, em cirurgia, se submeter às vezes a coisas constrangedoras, agressivas até, e depois acabar engordando tudo de novo e ter que recomeçar do zero, porque a mente estratégica não foi desativada e aí não se mantém, não se mantém. Então, de que adianta a gente ter pressa? E eu falo porque eu já tive pressa. Ah, eu tive. Quando eu fui fazer 15 anos e eu vi que eu tava, né, que eu não tava me gostando, eu queria usar um vestido bonito, ficar bonita. Minha família sempre foi muito humilde, assim, me lembro dos meus pais se esforçando demais para fazer aquela festa para mim. Ah, mas eu queria estar linda, maravilhosa, eu não me sentia bem, tinha uma autoestima muito ruim, por causa dos mais de 10 quilos que eu tinha na época, né? E eu tinha pressa, eu fiz loucura. Eu cheguei no peso que eu queria para tal da festa, para usar o tal do vestido. Cheguei, pergunta onde eu fui parar depois. Eu ganhei tudo e mais um pouco. Então, hoje, claro, né? Hoje eu vejo, hoje com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu vivi e com a experiência que eu tenho vendo os pacientes e as alunas que eu recebo, hoje eu posso dizer de que adianta essa pressa. Se na maior parte do ano a gente não tem pressa nenhuma de se cuidar, de fazer as coisas, a gente procrastina, a gente deixa para segunda-feira, e a gente deixa para depois da Páscoa, para depois do Dia das Mães, agora provavelmente é para depois do Dia dos Pais, e aí chega setembro, começa a esquentar, e aqui ó, a gente se desespera e tenta loucuras que comprometem a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, para depois voltar para o efeito sanfona. Eu não sei se vocês conhecem, vou trazer uma história aqui que representa bem essa questão do emagrecimento. Vocês conhecem a história da tartaruga e do coelho? Quando o coelho, a lebre, né? A lebre, o coelho, foi apostar uma corrida com a tartaruga, na certeza que ele ia ganhar, porque a lebre, o coelho, é muito mais ágil do que a tartaruga, né? Acho que todo mundo conhece essa história. Aí o que acontece? O coelho, na sua confiança lá no alto, com a sua pressa, ele corre um monte e daqui a pouco ele se deita numa árvore, porque ele está muito confiante de que ele vai ganhar da tartaruga, a tartaruga lá devagarinho e ele, ó, muito na frente. Ele se deita lá e ele esquece da vida, ele esquece que a tartaruga está vindo. E a tartaruga lá, no ritmo dela, seguindo, andando, vai, vai, vai. E no final da história, o que acontece? O coelho fica lá, esquecido, fica para trás e a tartaruga ganha a corrida. Por que eu trouxe essa história aqui? Porque no emagrecimento, gente, no emagrecimento, você vai precisar, às vezes, ser a tartaruga. Por quê, gente? É ruim ser tartaruga? Não. É ruim ser coelho no emagrecimento. Ser tartaruga não significa você levar décadas e décadas para emagrecer. Não é isso, tá? O tempo mínimo para uma tartaruguinha, uma mulher tartaruguinha que entende que precisa ativar sua mentalidade estratégica para conseguir ter resultados, pode ser de 2 meses. E ó, como eu sou muito honesta e muito sincera e muito aberta com vocês, eu vou falar para vocês o tempo máximo que uma aluna minha levou para emagrecer os primeiros 10 quilos. Ela levou 10 meses para emagrecer os primeiros 10 quilos, mas ela está mantendo esses 10 quilos super tranquila. Não se descontrolou, não perdeu o controle das vontades de comer, não perdeu o controle desse peso. Só que agora ela está passando por um momento da vida dela muito difícil, muito conturbado. E ela não está mais dedicando energia e esforço no emagrecimento. Isso não fez ela ganhar peso de novo. Isso não fez ela voltar para o peso que ela estava antes. Não fez ela se descontrolar, não fez ela botar tudo fora. Por quê? Porque ela seguiu o processo todo de ativação da mente estratégica. Na hora que ela decidir que ela quer emagrecer um pouco mais, ela vai emagrecer mais, se ela quiser.
Mas se ela não quiser, ela está mantendo o peso, ela está conseguindo controlar, ela assumiu o controle desse peso e das vontades de comer dela também. E aí eu quero te perguntar, como que você estava há um ano atrás? E como que você está hoje em relação ao peso, tá? Por quê? Porque se você foi coelhinha nesse um ano, tentando correr super rápido atrás de um remédio, de uma coisa milagrosa, tentando fazer uma loucura, você descansou lá no remedinho, nas loucuras, nas estratégias malucas e você esqueceu. Depois não deu mais conta, ó, a vida passou, perdeu o controle, se descontrolou, comeu, descontou na comida, comeu em exagero, sem perceber, sem saber o que estava acontecendo. E aí, as tartaruguinhas do seu lado, que ativaram a mente estratégica, passaram na frente. Aí vai chegar agora, setembro, dezembro, férias, biquíni, praia, comemorações. Aí eu quero que você pense nesse momento agora, mulher. Tudo que você já tentou no desespero e na pressa nesse um ano, te deu qual resultado? Te deu controle do peso? Te deu controle das vontades de comer? Te deu estabilidade? E, gente, desculpa a minha franqueza, tá? Desculpa mesmo. Mas é que aqui ninguém mais é criança, né? Vocês são mulheres adultas e inteligentes. Se não fossem inteligentes e não quisessem uma solução real, nem estariam aqui agora comigo. De verdade, tá? Entender isso que eu expliquei hoje aqui e emagrecer ativando o cérebro, a parte que comanda o emagrecimento, faz você ter o controle do peso tanto para emagrecer quanto para manter esse peso depois. E aí você vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro sendo feliz, comprando as roupas que você quer, que você tem vontade, saindo para passear sem se sentir mal, não precisando ficar fazendo dietas, coisas malucas, nem comprando remédio nem suplemento. Olha que legal. Então, mulher, olha só. O que eu quero que você faça agora? Que você reflita em cima disso, né? O quanto coelhinha você está sendo para tentar emagrecer e acaba ali ficando para trás, e o quanto não, e o quanto você poderia estar avançando se estivesse ativando a mente estratégica, fazendo a região do cérebro que comanda o emagrecimento trabalhar para você, funcionar para você. Porque se você enfrenta um dos 5 problemas que eu trouxe hoje, é muito provável que essa região cerebral que comanda o emagrecimento esteja desativada em você. E aí só vai funcionar quando você aprender a ativar, tá? Então agora, ó, faz o seguinte. Quero que vocês escrevam aqui nos comentários desse vídeo se vocês estão enfrentando algum desses problemas que eu falei aqui hoje. Porque quando vocês me falam, eu consigo saber se os conteúdos que eu estou trazendo, eles estão ajudando, se estão sendo úteis para vocês, né? Se está realmente impulsionando, modificando o processo de emagrecimento, trazendo resultado. Tem pessoas que já me falaram no direct que conseguiram emagrecer até 15 quilos, gente. 15 quilos com os conteúdos gratuitos que eu trago. Então eu fico muito feliz de saber de que forma as coisas que eu falo aqui para vocês está chegando, está impactando, o que vocês conseguem aplicar no dia a dia a partir do que eu vou falando aqui, tá? Então quem está assistindo esse conteúdo gravado, coloca aqui os comentários. Para quem está assistindo aqui no YouTube ainda não está inscrito no meu canal, clica para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, que aí quando eu posto algum vídeo, o YouTube vai lá e avisa você. E aproveita também para curtir, para compartilhar com alguém, se você quiser, se você sabe que esse conteúdo ele vai ser útil e benéfico para outra pessoa, tá bom? Eu agradeço muito a você por ter estado aqui, por ter me ouvido, por ter participado dessa conversa, e eu te espero no próximo vídeo.